Se entrou uma, duas pessoas. Tá. Mas não entrou ninguém, não. Já iniciou? Já. Já iniciou? Já. Ninguém entrou ainda. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live. E hoje uma live diferente, né? Com um tema muito interessante que a pastora propôs durante a semana, né? Qual que é o tema, pastora? Sobrevivendo ao casamento na quarentena. Hoje em dia tá tendo muita live, né? O pessoal não tem muito o que fazer. E tá tendo muita live no Instagram. Tem até um meme, né, que fala: tô com medo de ir tomar um copo d'água na cozinha e ter uma live lá. E eu assistindo muitas lives e pensando em fazer também uma, senti a necessidade de estar falando sobre o casamento, de verdade. Desde o tempo que a gente está entrando nesse confinamento, eu ainda não assisti nenhuma que fala a respeito disso. Eu tenho escutado muitas importantes que falam sobre causa, que falam sobre o reino, que é muito importante também, que a gente também vai estar trazendo algo assim direcionado a isso, mas é um tema muito importante abordar sobre o casamento. E a gente tem visto que há uma necessidade para os casais, né? Há uma dificuldade também para os casais estar enfrentando um ao outro nessa quarentena, de estar junto, né? De estar muito tempo junto, não tem mais aquela coisa, né, rotineira de você sair de manhã e se encontrar só à noite, ou um vai para o lado, outro vai para o outro, as crianças vão para a escola. Essa rotina não está existindo mais. A rotina que está existindo agora acorda junto, toma café junto, ficam junto, almoça junto, café da tarde junto e janta junto. A gente estava até comentando que das duas ou uma. Ou vai aparecer muitas contendas, né, no matrimônio, ou vai ter que fazer esses hospitais Covid-19, vai ter que abrir muito mais maternidades, né? Porque É verdade. é muito tempo junto mesmo. Então a gente sentiu essa necessidade. A gente está voltando de 3 dias de oração no monte, né? Orando por uma nação, orando para que Deus cure, né, essa nação, orando pela cidade de Guarulhos. E a gente estava muito sensível àquilo que Deus queria ministrar no coração das pessoas, né? Para essa nação, para a cidade de Guarulhos. E então a gente abordou alguns temas aqui dentro da palavra do Senhor, tá? De como poder nos posicionarmos como família, de como podemos nos posicionarmos como cônjuge mesmo e poder estar saindo dessa quarentena da melhor forma. Extrair coisas boas do cônjuge, né? Voltar naquele primeiro amor, voltar naquela velha paixão. Na verdade, nós não queremos aqui expor o que é certo e o que é errado. Apenas queremos mostrar para vocês o que Deus fez na nossa vida, né? Então nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência como casal e nós vamos tentar mostrar para vocês o que nós seguimos, que é dentro da palavra, né? O nosso casamento é pautado na palavra. Nós seguimos o que está na palavra. Então aqui eu não sou psicólogo, nós não somos terapeutas, sim, apenas nós somos um casal apaixonado, né? Aqui é apenas um homem apaixonado por essa pastora linda. E nessa quarentena tudo mudou, né? Então assim, a gente estava acostumado a passar o dia inteiro junto, num sábado, num domingo, mas agora não. Agora é todos os dias, né?
É todos os dias. Então, assim, a rotina mudou, né? E eu sei que muitas pessoas estão tendo essa dificuldade, né? Tem muitas pessoas que estão tendo essa dificuldade. Tem muito homem que não aguenta ficar dentro de casa, fica caçando assunto para poder sair. Tem muita mulher que está estressada porque limpa a casa e bagunça a casa, ou limpa de novo, bagunça. Então, assim, nós queremos passar ideias, situações dentro da palavra para que o teu humor mude, para que você possa entender que é possível você manter uma santidade, manter a palavra de Deus dentro do teu relacionamento. Sim. Então eu vou entrar aqui com ênfase na palavra, lá em Gênesis 2:18, que ele fala o quê? Ele fala da criação do mundo, né? Ele, quando cria o homem, depois de ele fazer o homem imagem e semelhança dele, ele vê uma necessidade de poder de ter que estar criando uma mulher. E lá ele fala o quê? Que ele precisa que ele cria uma auxiliadora, né? Ele fala que não é bom que o homem ele viva sozinho, não é bom. Então ele vê essa necessidade de poder estar criando essa mulher, preparando uma auxiliadora. Auxiliadora, lá no dicionário, se você procurar, vai estar o significado dela, aquela que presta socorro. Deus viu essa necessidade na mulher. Nós, mulheres, precisamos entender qual que é o nosso papel dentro da nossa casa. Nós, mulheres, precisamos entender o nosso papel dentro da família. Nós, mulheres, precisamos saber o nosso papel como mãe, como esposa, como cônjuge. Quem nos criou foi o Pai. E tudo que Ele faz é bom. Nós somos aquilo que o mundo precisa, que os homens precisam. E Deus, quando nos fez, Ele fez justamente essa auxiliadora, essa prestadora, essa mulher, esse socorro, né, para a família. Então nós precisamos entender quais são os nossos propósitos. Então, assim, nessa quarentena, a gente estava até discutindo, poxa, é tão fácil viver junto. Aí um olhou pro outro e... Não é não. Não é? Não é não, não é não. Não é fácil, né? Não é porque é engraçado, né? O Senhor fez a mulher para auxiliar o homem. E durante muitos anos, os homens aproveitaram disso, né? Eles distorceram um pouquinho o que ele deveria fazer em relação à sua esposa. Sim. Né? Ele distorceu. E muitos, até hoje, ainda vivem dessa forma. Né? Ele fala assim, ó, a mulher foi feita para ser auxiliadora. Ela tem que auxiliar, ela tem que fazer o que mandam, ela tem que obedecer. E não é bem isso que o Senhor está mostrando. E nós estávamos falando, nossa, mas é tão fácil viver junto, né? Quem nos vê, quem nos conhece, quem acompanha a nossa vida, fala assim, nossa, mas vocês são tão alinhados, né? Vocês são juntos, tal, família legal, mas não é fácil viver. Viver num relacionamento não é fácil. Porém, com alguns exercícios, com algumas tarefas, é possível melhorar 100% o relacionamento. É possível. É possível ter uma transformação no relacionamento. Me vem aqui na memória falando sobre como é possível, mas na verdade o que acontece? Nós estamos há 17 anos juntos, de muita aprovação, de muita luta, né? Há 17 anos, então assim, há quem diga que nós já passou por... Como que se chama? As crises, né? As crises. Fala que tem crise de 5 em 5 anos.
E não é porque a gente está 17 anos juntos, mas estamos juntos no ministério há 10 anos. 11 acho anos. que 11 anos. 11 anos. E não é porque a gente está dentro de uma igreja, eu sempre falo para os meus discípulos, que não é porque nós somos cristãos, Deus vai nos colocar numa cúpula e fazer a gente ter a família perfeita, para a gente ser um casal perfeito, não. Para a gente chegar no nível que a gente chegou hoje de relacionamento, teve muito trabalho, muito choro, muita dedicação, muito matação. A gente tinha que matar o nosso orgulho muitas vezes, né? Quando eu comecei a entender, uma vez me falaram o seguinte: você não casou para ser feliz. Aí eu falava assim, mas peraí, como que eu não casei para ser feliz? Sim, eu casei. Gente, eu sirvo um Deus vivo e eu preciso dessa felicidade. Mas quando eu entendi que eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer outra pessoa feliz. E vice-versa, o homem também, ele tem que ter esse pensamento. Quando você pensa isso, quando isso daqui coincide, não tem por que dar errado. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque é muito fácil a gente viver um casamento bom, um casamento às mil maravilhas, quando a conta do banco está cheia, quando eu tenho um carro do ano, quando eu tenho a casa dos meus sonhos, quando meus filhos estão estudando nas melhores escolas de Guarulhos. É muito fácil. Mas eu tô falando aqui de dias difíceis, de dias de provações. Eu tive no ano aí de 2014, né, na qual a gente perdeu alguns bens. E a gente viu, a gente se deparou como se fosse hoje, nessa quarentena. Os dois em casa. Os dois em casa, os dois sem dinheiro, as crianças não estando em escola boa, às vezes faltando o dinheiro para comprar uma mistura boa, o dinheiro para pagar uma internet. E aí? É como os dias de hoje. É muito difícil, porque não é só as tribulações do mundo todo, mas a tribulação interna do casal. Porque você quer ver um casal brigar, são dois motivos. Ou é o financeiro, ou é na vida sexual. Acho que os dois. Mexeu nisso daí. Mexeu no bolso, mexeu na sexualidade, o bicho pega. Então, a gente se viu nesse ano, e aí? Eu não tinha, eu sempre fui daquela pessoa que assim, sabe aquela música, eu vou chorar pra Deus, eu vou contar tudo pra Deus? Eu sempre fui assim. Eu nunca fui daquela filha de chegar pra mãe e falar, ai mãe, tá difícil, olha, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, em casa tá assim, em casa tá assado. Não, eu corria pro braço do pai, porque eu sabia que só ele podia me ajudar. E era a mesma coisa o Robson. O Robson, ele sempre foi um marido que sempre me protegeu muito. Eu falo assim, que eu acho tão lindo que a gente tem dessa forma. Porque você nunca vai ver eu falando mal do meu esposo. Eu acredito também que você nunca vai ver ele falando mal da esposa dele. E eu acho que é o que mais a gente tem de bonito no nosso relacionamento. Tem alguns limites que o homem não pode passar. Tem alguns limites que você não pode passar. Se você passar desse limite, você vai se enrolar no teu relacionamento. Porque, gente, de verdade, é o meu amigo, é o meu marido, é com quem eu tô o dia inteiro. Isso aí forja o nosso caráter, tá? Você, mulher que fica falando mal do teu marido para as outras pessoas, isso é questão de caráter. É questão de você não valorizar, é questão de você olhar pra você e falar assim, nossa, como eu não sou grata por tudo aquilo que ele faz. Então não tem por que o motivo, as minhas primas, minha família, minhas tias, falam, a única que não fala mal do marido aqui é a Rebeca. É porque ele não tem defeito? Sim, ele tem vários. Mas ele também tem muitas qualidades que foi por qual eu me apaixonei. E é por isso que eu tenho gratidão de ter o marido que eu tenho. E é por essa gratidão que eu não falo mal do meu esposo. Então, a gente se viu nesse ano de difícil, de muita luta.
E a gente resolveu, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai separar porque as finanças estão ruins? A gente vai separar porque os filhos não têm o melhor tênis para vestir? A gente vai se separar porque não deu certo aqui ou ali? Não. A gente resolveu nos amar. A nossa vida é um amor. A gente resolveu enfrentar um ao outro de frente. É nos tempos, presta atenção no que eu vou falar. É nos tempos de crise que você desperta aquilo que é melhor. Foi no tempo de crise, não foi no tempo, gente, que eu tava bombando, que minha empresa tava estourando, não. Foi no tempo de crise que eu aprendi a dialogar. A falar assim, Robson, eu acho que tá errado isso que você faz. Não é certo. Amor, eu gosto que você faz isso daqui. Poxa vida, seria tão bom se você se ajustasse nisso. Presta atenção. É no tempo de crise, gente. Pro homem, tem algumas coisas que não é fácil. Porque o homem, ele já nasce com o instinto de prover, né? Ele já nasce lendo que o Senhor criou uma auxiliadora para auxiliar ele, não para mandar nele. E a gente tem realmente, muitos têm a dificuldade de compartilhar a informação. E é por isso que muitos relacionamentos acabam saindo faísca, pegando fogo. Mas por quê? Porque falta esse diálogo. Foi difícil para mim entender que eu precisava ter um diálogo aberto. Eu preciso saber quem a minha esposa é. Eu precisava saber, entendeu? Tem muitos relacionamentos que o cara casou, a pessoa ela tá casada, mas na verdade ela não sabe quem a esposa é. Sim. Ela conhece daquele dia em diante que eles se conheceram, se relacionaram. Mas ele não conhece a personalidade, o que ela gosta, o que ela já sofreu, o que ela já passou. Muito importante. Então, no tempo de crise, no tempo da dificuldade, foi quando nós começamos a ter diálogos que foi alinhando o nosso relacionamento, a nossa forma de agir dentro ali das quatro paredes, no momento de dificuldade, no momento que a gente estava passando. Isso é muito importante e entender isso. O homem precisa compreender essas coisas. Sim. Eu estava vendo esses dias, estava estudando acerca de relacionamentos e tal, e vi uma coisa assim que me chamou muita atenção e que a gente que somos cristãos, a gente precisa colocar muito em prática isso. Olhar o nosso casamento como a trindade mesmo de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas diferentes. São três divindades diferentes. Mas você não consegue separar eles. Dentro dessas três divindades não há competição. Não há disputa. Peraí, não, o Espírito Santo faz mais isso. Não, o Pai faz mais aquilo. Não, mas se eu rogar o Filho, vai acontecer algo melhor do que quando eu rogo o Espírito Santo. Isso não existe. E o casamento nada mais é do que a trindade. O casamento ele precisa funcionar como um sincronismo perfeito, aonde não pode haver disputa entre eu e meu esposo, aonde não pode haver competição entre eu e meu esposo, aonde eu não posso falar assim, opa, peraí, quem manda aqui agora sou eu, porque eu estou em um serviço que eu ganho mais. Agora ele vai ter que me aguentar. Né? Eu tô no serviço que eu ganho mais, o serviço que ele ganha pouco, e a mesma coisa o homem. Existem inúmeros casais que a gente conhece, que só porque o homem tem um nível a mais do que a mulher, ele acha que ele pode mandar, ele acha que ele pode ter o carro que ele quiser, e a mulher o carro inferior, né? Tem essas hierarquias assim que, gente, de verdade, o meu relacionamento é um relacionamento diferente de tudo isso. Porque eu sempre entendi que, peraí, se eu sou auxiliadora, se ele é o sacerdote de casa, a gente precisa ser uma junção. A gente precisa ter discernimento da parte de Deus de como que a gente vai fazer isso daqui funcionar. Então, a trindade nada mais é
é um clássico de ser assim, seguido, da gente poder ter um sincronismo perfeito. O segredo é a gente buscar o equilíbrio, né? O segredo é a gente buscar o equilíbrio. Eu sei que ela é a minha auxiliadora, né? Eu sei, entendeu? De vez em quando dá aquelas faíscas, né? Normal. Normal, entendeu? Eu sei, só que a gente procura entender um sincronismo. Porque no momento que eu decidi estar com ela, ela se tornou, a gente fundiu, a gente se tornou um só. Exato. Entendeu? Eu sozinho, eu sou apenas a metade. Ela é minha metade. Ela me faz ser inteiro. Então, no relacionamento, eu preciso compreender essas coisas. Eu não posso agir dentro do meu relacionamento, eu não posso agir da forma como se eu não tivesse ela presente. Entendeu? Ela faz parte da minha vida. Então aqui é assim, se eu tô na rua e eu preciso fazer algo, eu não faço sem antes consultar ela, porque ela é minha outra metade. Sim. Entendeu? Ela faz com que eu seja inteiro. E é muito engraçado isso, porque a nossa vida só começou a fluir quando a gente teve essa função. Quando a gente teve esse entendimento. E olha, de verdade, as brigas dos casais, as maiores brigas, sabe aonde começa? Na divisão de bens. E eu não estou falando na divisão de bens depois que você separa. Eu estou falando das divisões de bens básicas. Sabe? Básicas. É um cantinho do sofá. É uma meia que você não quer dividir. É o celular que cada um tem o seu. Cada um tem a senha. Cada um tem a senha. Sabe? É um alimento, é uma comida que um gosta e o outro não. Tudo começa na divisão básica. Entendeu? E aí o que acontece? Como a autoridade foi dada ao homem, ele é o sacerdote da casa e a mulher auxiliadora, por muitos anos nós ficamos batendo nas mulheres, escondendo ela, porque cá entre nós tem mulher que é muito mais inteligente que o homem. Com certeza. Não é o meu caso. Ué. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas, olha só, os homens por muitos anos vêm batendo. Por isso que hoje as mulheres, elas querem ser empoderadas, elas querem ter liberdade. Por isso que hoje as mulheres, na cabeça dela, as adolescentes hoje, elas não têm a visão de casar e ser uma dona de casa. Hoje é diferente o pensamento da mulher mudou. Hoje ela fala assim, não, eu quero ser livre, eu quero ser independente. Eu quero ser independente, eu vou casar, mas ele vai ter o trabalho dele, eu vou ter o meu, vou ser independente. Entendeu? Mas por que isso? Porque anos e anos as outras gerações veio batendo nas mulheres, veio falando que elas não tinham direito a nada, que elas têm que ficar lá. Entendeu? E isso tem percorrido e tem persistido. Entendeu? Só que o homem que é inteligente, ele segue o que está na Bíblia, o que está na palavra. É o que está na palavra. Não é à toa que atrás dos grandes homens sempre teve uma mulher, uma grande conselheira. Entendeu? Porque o nosso sucesso depende da gente ser inteiro. E para ser inteiro, você tem que estar em equilíbrio com a tua esposa. Sim. Se você não tiver um equilíbrio com a sua esposa, se você não aprender a escutar, a ouvir, você vai perceber, você vai ter muita dificuldade de alcançar o que Deus tem preparado para você. Por isso que essa palavra lá de Gênesis, ele fala, né? Por isso que não é bom o homem estar sozinho. O homem precisa de uma companhia. E a companhia nada mais é do que isso. É você escutar.
é você, muitas vezes, obedecer mesmo a mulher, porque aqui eu acho que envolve amor, né? Eu ensino as minhas discípulas, eu sempre ensino as minhas discípulas a falar, a fazer o quê? A orar, a pedir direcionamento para Deus. Falar, né? Me ensina como falar. Uma das maiores coisas, assim, na minha vida, que isso daí eu não aprendi com mãe, eu não aprendi com a avó, não aprendi com a melhor amiga, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, que é o quê? Todas as vezes que meu esposo me perguntava sobre algo, Rebeca, o que você acha da gente investir nisso? Pra quem não sabe, meu marido é um investidor, um sonhador, né? Um empresário, né? Ele gosta, né, de expandir. Hoje mais não. Agora ele é só pastor. Mas eu sempre tive esse cuidado de quando ele me perguntava uma coisa, ele colocava umas buchas na minha mão, que eu falava assim, meu pai, e agora? O meu maior medo, na verdade, não era de falar assim, porque na minha carnalidade, tá? Eu tô falando assim, carnal, é você ver as consequências de tudo. Você olha e fala assim, poxa, mas ele vai investir o que se a gente não tem dinheiro? Mas o Espírito Santo de Deus falava assim, filha, você precisa ter calma, porque isso você pode tanto mudar a vida dele quanto a vida de vocês. Ou daqui pra frente você pode matar um sonho que é do teu esposo. Eu sempre tive muito medo disso. De eu falar alguma coisa, tá louco? Menino, você tá doido? Vai ser o nosso mal, vai ser a nossa falência e tudo mais. Não. Eu sempre falava assim, vamos orar para que Deus fale com você, para que Deus fale comigo e a gente possa então juntos saber fazer o que for melhor, né? Então assim, ajudadora na verdade é nada mais do que isso. É às vezes você parar de pensar no teu próprio umbigo, né, nas tuas particularidades e pensar na pessoa. Lá no meu... eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, já é um bordão. Eu tô pra reformar meu quarto em nome de Jesus, eu creio. Mas em cima da minha cabeceira sempre tem uma frase assim escrita. Dê amor. Quanto mais amor, mais você dá, mais amor você vai ter. E é uma troca mesmo, mútua disso, né? A mulher, ela... até falando aqui, abrindo uma aspa aqui do que o Robson tava falando, né? Que a mulher, será que é mais sábia que o homem? Eu tenho aqui exemplos, né? De que hoje não. Hoje a lavadora oficial de louça aqui em casa é a Kiara. Os filhos cresceram e eles precisam ter as tarefas dele. Aqui, o Kaique guarda e a Kiara lava a louça. Então, assim, antigamente, qual que era o combinado? Então tá, Robson, vai. Você lava a louça e eu arrumo o resto da casa. Gente, não é porque eu não gosto de lavar louça. Quando eu era solteira e morava na minha mãe, quem lavava a louça também era minha irmã. E não é porque eu tenho frescura, porque eu faço unha e tenho toda essa... Não é isso. Pra mim, não é... Deus sabe que não é, né? Mas sabe por quê? Porque duas coisas eu sempre achei que sempre foi super perca de tempo. As mulheres vão concordar comigo. Que é lavar louça e passar roupa. Demanda muito tempo, mas louça é pior, sabe por quê? Porque louça é todo dia, toda hora tem louça. Então, o que eu sempre pensei? Se eu lavar a louça e deixar para fazer as outras coisas, vai demorar muito. Então, eu sempre coloco um para lavar a louça. Enquanto a pessoa lava a louça, eu faço o resto. E o Robson tem todo um ritual para lavar uma louça. Ele pega o celular, ele coloca lá em cima, ele coloca na série que ele tá assistindo, ou na pregação de algum pastor. E ele vai lavando essa louça. Gente, uma louça que é pra ser lavada em uma meia hora, demora aí umas 2 horas até a pregação às vezes acabar. Meia horinha.
Às vezes até eu tô torcendo pro pregador acabar logo a pregação pra ele poder terminar essa louça. Porque, gente, de verdade, depois, enquanto ele tá lavando a louça, eu já arrumei. Eu já arrumei. É que tem um pessoal falando aqui com a gente. Só um minutinho que eu já vejo aqui. Deixa eu concluir. Então eu já arrumei o quarto, eu já arrumei a sala, eu já arrumei lá fora, eu já estendi roupa, já lavei roupa e ele tá lá nessa louça. Então, assim, a mulher, ela tem todo um jeito, gente. A gente sabe fazer, a gente tá aqui, ó, mexendo o arroz no fogão e tá balançando o carrinho do bebê e tá falando com a amiga no telefone. O homem não tem esses trejeitos, o homem não... Então, assim, pra que veio... Eu tenho que me defender disso daí, eu tenho que me defender. Pra que veio a auxiliadora? Deus é maravilhoso em ter feito nós para vocês. Eu tenho que... Ó, não é assim também. É assim. Ó, o homem tem que achar o equilíbrio. Eu achei o equilíbrio na minha casa. A gente precisa achar o equilíbrio. Tem algumas coisas que ela não gosta de fazer, eu já faço. Sim. Pra mim não tem problema. Por exemplo... Lavar a louça. Lavar a louça nunca foi o problema. Porque já quando eu era solteiro, né? A minha irmã também tinha... ela tinha problema nas mãos, anemia nas mãos, então não podia lavar na água fria, né? Que a mão dela ficava bem roxa, né? Então, em casa sempre foi assim, banheiro, qualquer coisa com água era eu que tinha que fazer. Então, assim, pra mim é coisa linda lavar a louça, né? Mas, porém, cozinhar, eu já não tenho esses dons. Mas, o que a gente quer passar pra você? Que o casal tem que achar o equilíbrio. É o equilíbrio que a gente tem que achar. Olha, por exemplo, você casou. O casal, ele casou há pouco tempo, tal. A primeira coisa que você tem que entender, quem gasta mais, quem economiza mais. A primeira coisa que você tem que entender, quem é que multiplica e quem diminui. É conta, é matemática. Entendeu? Porque às vezes o cara lá tá trabalhando e ele fala, eu não vou dar o dinheiro na mão da mulher, eu não vou fazer isso, porque a mulher faz tudo. Ela gasta, simples. Não tem maior ou menor, porque aqui nós somos um. Nós somos um. Lê, Kiara, quem que tá falando? Tá. Escolhem, de Anderson ou da Thaís? Ah, vamos no Janderson. Olha, ó, tem uns participantes. Tem os participantes aqui, gente. Fica à vontade de vocês mandar, interagir com a gente, fica à vontade. Tá, pergunta. O que fazer quando a mulher ou o homem busca algo que não agrada o seu parceiro? Que atitude tem que ser tomada? Boa pergunta. O que fazer quando ela tá buscando algo que não agrada? Que não agrada. Depende, tá? Depende, né? Se for na parte financeira, se você tá direcionando essa palavra pro financeiro, né? Que mexe muito dinheiro, essas coisas, né? É uma atitude a se tomar. Agora, se for parte relacionamento, né? Relacionamento sexual, alguma coisa desse tipo, aí já é mais complicado. Né? Não, eu sempre acreditei no quê? A gente não nasce sabendo nada, né? Eu vim de uma criação totalmente diferente da criação do Robson. Até porque eu venho de uma família de pai, mãe, irmão, aquela família convencional. O Robson já perdeu a mãe dele muito cedo, então ele teve só o pai dele presente. Então, assim, o nosso convívio foi muito diferente. O Robson, quando chegou na casa da minha mãe, primeiro ele fala que ele se apaixonou primeiro pela minha mãe, depois por mim. Mas porque era uma história diferente, onde ele sonhava em ter uma família e ele viu aquilo ali como uma oportunidade, mas que vinha com falhas também. Eu vinha como uma filha mimada, que sempre queria as coisas e a mãe e o pai faziam um esforço e dava.
né? Eu tinha os meus trejeitos, eu tinha os meus problemas também. Não era bastante. Então, respondendo a resposta do Janderson, então o que a gente na verdade precisa entender? Eu preciso analisar o meu cônjuge e ver da onde esse problema que ela tá querendo solucionar e que você não gosta, peraí, será que dá pra mim adaptar? Será que dá pra mim conviver com isso? Gente, de verdade, é libertador quando a gente mata o nosso orgulho e começa a escutar e começa a falar, não, eu não gosto disso. Ó, de tudo você vai ter de mim no casamento, mas isso daqui é uma coisa que não dá pra mim. E a outro lado vai ter que entender que ali é terra onde ela não vai poder pisar. Tem certos tipos de coisa, gente, que a gente vai, contorna aqui, contorna ali, mata o nosso orgulho, mata um pouquinho da carne e fala assim, meu, tá certo, ali não vai ter conversa. Mas eu vou respeitar. Não que eu não queira, não que eu não goste, mas eu vou respeitar. Tem coisas que eu queria muito fazer com meu marido. Mas ele falou assim, meu, você é louco, isso daí não dá, filha, não rola. Né? Por bases cristão, por bases financeira, por bases que não é a nossa realidade, né? Tem dia, por exemplo, tem dia que você quer fazer umas loucuras assim, meu, eu queria pegar o dinheiro e sumir no mundo, sem ver o amanhã. Sabe aquelas coisas de adolescente? Vamos! A outra parte fala assim, meu, não dá, né, filha? Hoje em dia você tem uma família, hoje em dia você tem, sabe, umas loucuras assim, e que é tudo conversado. É tudo analisado e acaba chegando num sincronismo. Na verdade, não tem uma forma para isso, não, né? A gente não veio instruído para isso. Só que o que acontece é que a pastora falou, tem que analisar. Por quê? Porque a gente chega quadrado. O encaixe tá todo torto. Entendeu? Casamento é isso. Casamento é lixando aqui para encaixar melhor. Sim. Se não tá encaixando, você lixa mais um pouco. E você vai procurando achar o equilíbrio. Então, assim, é muito difícil você só falar não, ou só falar sim, sim, sim. É muito difícil. Alguma parte tem que ceder, né? Alguma parte você vai ter que ceder. Entendeu? Por quê? Porque é nessa hora que a gente entende que é mais bem-aventurado quem dá do que recebe. Entendeu? Por quê? Por que isso daí? Porque vai chegar uma certa hora que você não casou para você ser feliz. Você casou para fazer a parceira feliz. E às vezes, para você fazer a parceira feliz, você vai ter que passar por cima do seu ego, entendeu? Às vezes você tem um código de conduta que você não atravessa. Só que tem coisas que dá para você atravessar. Tem coisas que dá para você fazer. Tem coisas que não. Então, a gente tem que saber o que é negociável e o que não é negociável. E ter um diálogo aberto. Falar, ó, filha, isso eu não gosto por causa disso. Isso daqui dá pra me fazer uma vez. O segredo é o diálogo mesmo. Tem que haver um diálogo. Qual que é a próxima pergunta? Qual que é a próxima? Da Thaís. O que eu faço quando meu marido não me ajuda a fazer nada em casa? Já quebrei o rodo na cabeça dele, já gritei. Parceria, mas fazeres domésticos 0%. Então. Vou começar com essa daí. Então, veja bem, Thaís. Tem cultura que a criança já nasce fazendo os afazeres. Tá? Provavelmente, ou ele apanhava muito para fazer quando era pequeno, ou a mãe não deixava fazer nada. Né? Ou era uma Rebeca. Entendeu? Né? Que a mãe faz tudo, né? Então, assim, cultura é difícil de mudar, tá? Só que é o seguinte, o homem, ele também tem que querer, entendeu? Por exemplo, a cada ano eu falo para Deus que eu preciso melhorar em alguma coisa, entendeu? E é possível a pessoa melhorar nisso daí, entendeu? É possível melhorar. E engraçado essa pergunta, que essa pergunta ela abrange tanto os cristãos como as pessoas que também não são de Cristo. Sim.
Tem muitas pessoas que não são de Cristo, mas o homem cuida da família, lava, passa, é o marido dos sonhos. E tem muito cristão que ele tem o respaldo da palavra, ele sabe o que é certo e o que é errado, Mas e porém não faz nada. Entendeu? Então, é uma coisa de personalidade, de criação. Sim. Só que é o seguinte, o homem ele também tem que ele precisa entender que ele precisa também ajudar, entendeu? Ele precisa ajudar. Isso é algo bíblico. É algo bíblico. Tem uma palavra que está em Efésios. Eu vou ler para você. Eu marquei aqui uma palavra que está em Efésios. Diz assim, ó, Efésios 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Aqui não está falando de se entregar na morte, de levar um tiro por ela. Aqui está se falando que o homem ele tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja e fazer tudo por ela. Então, se para você fazer a sua mulher feliz, se para ela ser feliz, se para ela estar bem, eu preciso lavar uma louça, então eu vou lavar uma louça, entendeu? Se é preciso eu fazer algo que ela goste, então eu vou fazer algo que ela goste. Agora, tem algumas linhas que não dá para cruzar. Por exemplo, no meu caso, uma linha que eu não cruzo é a linha entre o Robson e o fogão. Cozinhar. Olha, gente. Entendeu? Mas tem outras coisas que... É isso que eu ia falar agora. Você sabe o que é jejuar por uma pessoa e orar? Eu já fiz de tudo. Eu sempre falo pra ele, poxa, amor, seria o maior sonho da minha vida ter um Robson chefe de cozinha. Mas há uma linha, gente, eu entendi, são 17 anos. Que às vezes, por ironia do destino, acontece alguma coisa e ele faz um arroz. Uau, ele fez um arroz. Só que aí na minha cabeça eu falei assim, agora ele sempre vai fazer esse arroz. Não vai rolar, porque não é dele. Então, respondendo a sua pergunta, Thaís, eu acredito que a gente precisa fazer o quê? Aqui é um convívio. A gente tem que conviver com o que ele faz de bom, com o que ele faz de ruim. Ele tem os defeitos dele? Tem. Qual que são os defeitos? De não ir para a cozinha. Mas ele também tem suas qualidades. Do que eu posso contar com ele para levar um filho para a escola, né? Ele nunca me impôs de levantar cedo. Agora não, porque estou trabalhando, mas quando eu não trabalhava... você não está trabalhando, você vai levantar cedo, você vai levar o menino para a escola, você acorda, você já sai arrumando a casa e tudo mais. Ele nunca me impôs isso. Então, assim, é uma mão sempre lavando a outra, uma mão lavando a outra, uma mão lavando a outra. E a gente acaba chegando no consenso. Essa semana, no discipulado de pastores, o nosso apóstolo, a nossa cobertura, falou uma coisa, e é verdade. Gente, não adianta. Às vezes a gente chega num nível de relacionamento aonde a gente não consegue mudar ninguém. A gente vai bater naquela tecla e a pessoa não muda. E pra que eu vou ficar me estressando com isso? Tem como viver melhor, tem como a gente aceitar melhor. Infelizmente, tem pessoas que não vai. Então, o que a gente faz? Peraí, o que ele faz de melhor dentro de casa? E eu sei que o Fagner, ele gosta do quê? De arrumar, né? Era já pra vocês terem gastado um monte de dinheiro com televisão, com um monte de eletrodoméstico. Se ele faz o que é isso de melhor, você pega isso daqui e fala assim, é o seguinte, eu vou fazer e tudo mais, mas aquela luz não pode ficar queimada. Aquilo ali, então você faz pra mim. E você tira dele aquilo que ele não gosta e coloca aquilo que ele sempre faz. Então deixa ele fazer lá. E assim a gente vai tendo uma harmonia, vai tendo uma paz no relacionamento. Não tem um segredo. Não tem. Não tem um segredo. A gente vai se descobrindo, entendeu? Vai se descobrindo e se adaptando um ao outro. E entendeu? assim também, né? Sempre... Gente, falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, continua falando.
Continua falando para que um dia ele pegue e entenda e fale assim, tá bom, entendi. Entendi, vou lá e vou fazer. E aí é o diálogo. Isso é diálogo. Gente, diálogo é para sempre. Diálogo é coisa rotineira. Diálogo sabe o que é perseverança? Perseverança é uma coisa que não acaba nunca, porque perseverar é para sempre. Diálogo é isso. É isso. É você perseverar em dialogar, em você sentar, nem que se for 250 mil vezes, falar assim, filho, tá pesado isso pra mim. Já tem as crianças, já tem comida, já tem tudo, então me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. Uma hora entra na cabeça da pessoa. Sim. Né? Nem todo mundo, né, é fácil em adaptar, né? Então precisa ter mesmo esse diálogo. Agora, o homem tem que querer também, né? Ele tem que entender a situação. Por exemplo, eu não cozinho, eu não cozinho, eu não sei fazer comida, Sim. Mas vamos supor que uma situação aconteça dentro da minha casa e eu sou obrigado a fazer. Então, nesse caso, eu vou ter que me adaptar, querendo ou não querendo. Então, eu preciso achar o equilíbrio para minha família estar bem. Então, para minha família estar bem, eu preciso fazer. Às vezes você está aí discutindo, brigando todo dia. Se para você viver bem com a sua esposa, para você viver bem em casa, para ela parar de ficar te incomodando, brigando com você, é necessário você varrer um chão, não custa nada, vai lá e faz o chão, passa pano, não custa nada. Sim. Entendeu? Se o preço para você estar bem o dia inteiro com ela é você fazer esse dever, cara, vai lá e faça. Qual é o problema? Isso não vai te diminuir e também não vai te aumentar. Apenas você está trazendo para dentro da sua casa um equilíbrio. Um equilíbrio. Qual é a sua pergunta? Tem mais pergunta aí? Jonas, pergunta. Quando o homem está de TPM, por que as mulheres não compram chocolate para nós? Vocês não acham que tinha que ter dois lados aí nessa questão? Homens também têm suas diações. Por que só visto um lado? É verdade. Responde essa daí. É verdade. Responde aí. É verdade, gente, ó. Eu tenho um esposo assim que com o tempo, tá? Não veio de fábrica, que vocês possam entender, homens que estão assistindo isso daí. Não veio de fábrica. Mas com o tempo, tudo na verdade, tudo. Hoje em dia, se eu olho pra cara dele, eu sei se ele tá bem, se ele tá feliz, se ele tá contente, se ele tá com preguiça. Eu olho assim, tem dia que eu olho e falo assim, tá carente, amor, vem cá, vem. E ele vem igual um cachorrinho, cara. Então, assim, é o tempo, tá? É o tempo. A adaptação a proximidade é com o tempo. E o Robson teve um tempo que ele sempre viu que eu sempre sofri com muita cólica, que eu fico chata, fico chorosa mesmo. Só para vocês entenderem o marido que eu tenho. Eu não sei qual que é o dia que eu vou menstruar. E aí eu falo assim, isso já tá chegando o tempo? Ele já tá chegando o tempo. Por quê? Porque ele já tá vendo sinais. Ele já tá vendo enlouquecer. Às vezes eu tô falando com a criança, pega ali alguma coisa. É o meu normal. Só que tem dia que pega lá, que não sei o que, eu já estouro. Ele já olha assim, tá chegando o dia, minha filha. Então são sinais. E o homem nada mais é do que a mesma coisa. Mas para me concluir, esqueci de falar. Então, com esses sinais, com o tempo, o que o Robson faz? O Robson, ele vai lá, ele aprendeu, tá? Ele aprendeu, e eu acredito, com o Espírito Santo de Deus, iluminou assim uma luz. Falou assim, cara, em que eu vou agradar essa mulher nesses dias difíceis? Aí o que ele faz? Kit TPM, que é o quê? Um advil. Aprendam, homens, aprendam. Eu tô puxando aqui pro nosso lado, viu, Jade? Mas já vou chegar aí. Aprendam, homens, que é fácil você viver. Olha, já tá difícil na quarentena. Imagine na TPM da mulher. Mas aprendam. Ele pega, ele coloca lá o advil, porque ele sabe que é o advil que passa a minha dor, né? Gente, olha, homem que supre a dor da mulher não é homem, gente, é um príncipe. Ele já vem lá com o saquinho. Um advil. Aí eu não sei qual que a tua esposa usa. Se é a Troveran, se é Buscofêmea, eu não sei, você sabe. Então você vai lá e já
pega o comprimidinho, aí coloca o chocolate que ela mais gosta, né? Eu, por exemplo, é qual chocolate? Não, é aquele garoto com amendoim. Garoto com amendoim. Aí tem agora o talento. Tem o talento. Eu vou diversificando E de tem vez em quando. aquele Kinder do Bueno. Kinder Bueno, né? Kinder Bueno. Eu já sei tudo. Ouro branco. Ouro branco. Então você sabe o que a mulher gosta. E nesse tempo aí, você faz esses mimos. Agora, gente, pro homem, é claro, né, seu Janderson, que você não tem a dor, né, que é de parir um filho, de ficar enjoada com essas coisas, de querer comer esse chocolate. Mas, gente, nós mulheres precisamos estar sensível. Tem dia que o homem não tá pra papo. Tem dia que o homem tá mais calado. Tem dia, gente, que Um carinho. que quer um carinho, Um colo. quer um colinho. Gente, existe bicho mais carente do que homem? É carente, gente. É carente. É? Não. São debilidades de uma vida toda. Por quê? Porque sempre se quis colocar na sociedade como macho. E é verdade. Essa figura de pai, essa figura, por exemplo, do meu esposo, de pastor, de homem sério, de homem que tem que confrontar, de homem que tem que dar a palavra de Deus. Essa figura lá fora de uma pessoa mais empoderada. Gente, dentro de casa, não passa de os bananas. Eu tenho que me defender agora. Não passa, gente, de pessoas assim de bom coração. De pessoas diferentes. E a gente, como mulheres, como os auxiliadoras, nós precisamos, às vezes, engolir aquela vontade. Porque, ó, a mulher, ela vem num relacionamento, sabe com o quê? Gente, eu não sei vocês, mas eu, quando assisto um filme de romance, eu fico assim, ai meu Deus, que sonho seria ter um Christian Grey. Nossa, ele realiza os sonhos. Aí eu vou pro outro lado e vejo, ai, que sonho seria ter um Channing Tatum, né, Isso. Isso. desses filmes de romance que o homem faz, o homem acontece, a mulher não precisa pedir nada, sabe? O homem já... Gente, isso daí é conto de paixão no começo do namoro. Sabe, aquela coisa que você só venha, o nosso reino, nada. O relacionamento, ele começa da mesma forma que ele começa com os dois tititi, eu nunca tinha essa frescura. Mas tem gente que é um amorzinho, casa vira aquele ogro, vira aquele bicho, né? Então, assim... Nós mulheres idealizamos muito assim, é homem tem que correr atrás, é homem ele tem que vir me dar carinho, é homem ele tem que fazer primeiro do que eu. Não! Se eu quero carinho, eu demonstro formas de querer esse carinho. Então eu vou lá e dou carinho, eu vou lá e vem cá. O que foi? O que você tá estressado assim? Senta aqui, deita aqui no meu colo. Você faz um carinho. O Robson mesmo adora que mexe. Agora não dá mais pra tirar os pelos brancos. Se tirar e fica sem barba. Mas quando aparecia os cabelinhos brancos, ele tira aqui pra mim, cuida de mim, né? Faz a minha barba, faz o meu... Eu sei do que... Gente, vocês sabem do que o teu esposo gosta. Você sabe, só que a gente às vezes esquece e acha que toda a atenção do mundo tem que ser voltada pra gente. Quando eu dou, quando eu quero prestar esse cuidado, automaticamente a pessoa repara. Mas também precisa reparar, né, homens? Sim, agora eu posso... Precisa reparar também posso a defender dedicação. Também aí, Agora, vou falar da visão dos homens, né? Sim. Você falou da visão das mulheres. Então, assim, para concluir a resposta aí pro Janderson, é exatamente isso, mulheres. Tenham esse lado sensitivo. Quando a gente olha para um filho, a gente já sabe que tá meio febril. Quando a gente olha para um filho, a gente sabe que eles não estão bem. É a mesma coisa um homem, a gente sabe quando não tá bem. E o que a gente faz? A gente vira das costas e fala assim, eles que se lasquem. Não, começa a dar mais... Deixa eu defender.
Não, eu defendi agora. Deixa eu defender. Vai que vai. Posso? Pode. Vou falar da parte dos homens. Sim. Vou falar da parte dos homens agora. Vai, viu, vai. Jantes? Realmente, você falou certo. Nós não ganhamos nada por isso, viu? Mas o homem, lógico, o homem é... A gente coloca uma armadura todo dia, porque cada um tem que matar um leão por Sim. dia. Né? Lá fora, trabalhando, correndo, tem que manter a casa. Gente, olha, vocês precisam ver a Kiara que sorri. Porém, o homem é o seguinte. Eu vivi muito tempo, gente. Era muito tempo. Chegava nesse período de TPM, a minha mulher, ela fica totalmente transtornada. Transtornada. Ela sente muita dor, ela chora. Aí é o que acontece. Se eu vou agradar ela, buscar, fazer um carinho, fazer alguma coisa, ela reclama, ela não quer, ela acha que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô escondendo alguma coisa. Eu quero sim. Aí, se eu fico longe, é porque apareceu outra, é porque eu tô conversando com alguém no Facebook, é porque eu tô... Meu, você nunca mais deu um beijo. A mulher, nunca... Se eu dou um beijo, ela fala que não quer beijar porque ela tá com bafo, porque não é agora, eu tô fazendo comida, depois... Se eu não beijo, é porque você não me quer, chega nesse período, você não me entende, você não me ama. Eu acho que ele não quer ficar perto de mim porque há sempre aquele interesse, né? Dos finalmente. Só que com TPM não vai ter finalmente nenhum. Aí fala que você só me procura pra fazer outras coisas, agora que eu tô assim, você nem me olha. Gente, era uma briga e eu não sabia se eu abraçava ou se eu ficava longe. Eu não sabia se eu ficava no mesmo cômodo ou se eu ficava no outro separado. Aí, com o tempo, as feridas de combate, os homens sabem disso, as feridas de combate vão amadurecendo. Chegou um tempo que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que melhore a minha vida e a vida dessa mulher nesse período. E foi aonde eu me adaptei ao kit TPM. Então todo mês tem o kit TPM. Todo mês, quando eu vejo que ela está reclamando, que ela já está brigando com as crianças. Gente, ela briga com as crianças estão quietas, estão sem fazer nada. Ela sai discutindo com todo mundo. Não é tanto assim. É sim. Ela discute com todo mundo. Então, aí eu dou o kit TPM. Gente, é igual aquelas blusas para doido. Ela comeu chocolatinho. Olha, ela passa assim, ó, santa, bem, me trata bem. É uma paz aqui em casa. O homem tem que aproveitar isso. Sim. Agora, a pergunta dele foi verdadeira. As mulheres, elas também precisam entender. Porque tem aquele dia, que eu quase... Olha, a gente sai para trabalhar, às vezes a gente quase deu na cara de um no ônibus, no serviço, funcionário folgado, chefe folgado. Levamos vários não na cara, entendeu? Situações difíceis. Você vem para casa e a única coisa que você quer é chegar em casa e ver uma mulher que vai sentar, vai fazer um carinho, vai fazer algo que você queira, sem reclamar, sem ficar gritando no seu ouvido. Sim. E às vezes a gente não acha isso na parceira. Entendeu? A gente acha ao contrário. Poxa, eu passei o dia inteiro, os caras me enchendo no saco. Chega em casa, você não tem paz, o cara vai ir pra rua. Ele vai pra rua. Por quê? Porque ele vai num lugar aonde ele é bem recebido. Sim. Entendeu? E eu acho que o melhor equilíbrio no relacionamento é isso. Sim. Quando a gente acha esse equilíbrio de chegar em casa. Eu, graças a Deus, eu tenho isso em casa. Então ela sabe. Gente, nem sempre a gente tem um dia maravilhoso. Tem aquele dia que você levou uma comida de rabo, você bateu na cara, não deu certo. Então você chega aqui já com a cara desse tamanho. Quando ela percebe, ela faz a comida que eu gosto. Às vezes ela senta, me ouve. Às vezes eu tô falando lá coisa que não tem nada a ver, mas ela tá ouvindo. Às vezes ela vai atender a minha necessidade naquele momento. Gente, é o equilíbrio. É aí que Deus começa a mudar tudo dentro da vida de um casal.
Qual que é a pergunta aí, Kiara? A última pergunta do Janderson. Por que eu sou expulso do quarto quando solto um peidinho? No meu ver tinha que dividir tudo. Mas minha esposa me expulsa do quarto. E quando ela peida e eu tenho que cheirar, isso não é parceria. Olha, esse Janderson é brincadeira, viu? Ai, gente. Olha, Vaso. Quando a gente casa, a gente não casa só com a parte boa, entendeu? A gente casa com a loucura, a gente casa com ciúmes, a gente casa com a alegria, com a inteligência, com a sabedoria, com os dons, mas a gente casa também com os defeitos. Isso é um fato, entendeu? É um fato. Com chulé, com bafo, com CC, né? Tem tudo isso daí. Tem tudo isso daí. Que vem com o casamento. Que vem com o casamento. Então, você não pode moldar o seu relacionamento baseado no do pai, da mãe, do tio, da tia. Por quê? Porque dentro da sua casa, o equilíbrio vai ser teu. Sim. É o equilíbrio do casal. Vai chegar um momento que o casal precisa se equilibrar. Entendeu? Agora, não tem como eu avaliar. Entendeu? Aí depende se o pum é nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 5, nível máximo. Se o teu é nível máximo, a mulher vai te colocar pra fora, né? É natural isso. Natural. Bem, terminando essas enquetes de perguntas e da gente estar falando ali como lidar, eu acredito que a gente precisa agora entrar num tema, num tema assim super legal que eu gosto muito. Não é legal? É legal. Tô com medo. É legal. Que é a sexualidade do casal. É importantíssimo Relacionamento. a gente, como igreja, falar a respeito disso. Porque somos casais muito bem resolvidos nesse quesito. São 17 anos, gente, de olha, fogo no parquinho. Mas sempre foi um mar de rosas? Não foi um mar de rosas sempre. Sempre teve boa intenção. Mas chega aquele momento que vira rotina. Chega aquele momento que você já não tem mais criatividade nenhuma que fazer. Chega aquele momento que a mulher quer, o homem não quer. O homem quer, a mulher não quer. Gente, no relacionamento, começa a vir, assim, vamos lá, vamos desde o começo. No começo de você casado, eu já entrei dentro da minha casa com filhos, né? Mas o começo de casado, né? Aquela vidinha de casado, eu acho que se a Thaís estiver aí ao vivo, ela é exemplo disso. No começo, ela entrou dentro da casa dela bonitinha, estudava, então é assim, aquele... o Janderson também, a Gabi também tá vivendo isso. Que né? Você tem a casinha ali, é todo dia, maridinho, você e ele e tal. E aquele amor, aquela pegação, todo dia mesmo. Não tem lugar, não tem hora. Não, é sofá, é cama, é mesa, é banho. É tudo isso daí, é lindo. Só que, gente, com o casamento, ele vem o quê? Ele vem os filhos. Ele vem a quarentena, né? Depois de ter filhos. A esposa, que era aquele violão, no meu caso, que era um violão. Aí começa, né, a dar uma inflada mais, né? E tem essas mulheres, olha... eu fui manicure por um bom tempo. E eu sempre peguei muito nas mãos das mulheres e eu acredito que quando você tem esse relacionamento aqui de mão, elas têm confiança em você. Então eu não era só uma simples manicure, eu era uma psicóloga também. Então a maioria das mulheres, quando tem filhos, ficam mais ausentes nesse quesito de sensibilidade, de vontade mesmo de ter o ato sexual. Gente, olha, os maridos, pelo amor de Deus, os peitos tá ali cheio de leite. A gente já tá toda sensível. Aí vem o marido querendo alguma coisa, você ainda tá com a psicologia que, meu Deus, se eu tiver alguma coisa com meu marido, eu vou engravidar de novo. Tem toda aquela coisa que a gente fantasia,
na nossa cabeça e que faz a gente não querer ter mais esse tipo de relacionamento. Até a gente acostumar que tem preservativo, que tem métodos contraceptivos, até você entender que você precisa, que o teu relacionamento precisa daquilo, demora um tempo. Mas a gente precisa, mulheres, pelo amor de Deus. Melhor, vamos pra palavra? Vamos pra palavra. Essa daqui eu vou pegar vocês na palavra. Ó, deixa eu te falar uma coisa. É bíblico, tá, mulheres? É bíblico, tá, homens? É bíblico. Então vamos lá? Eu começo aqui pela linguagem de hoje ou você começa? Vai na linguagem de hoje. Eu vou na linguagem de hoje porque é muito mais fácil pra interpretar, tá? Se quiser acompanhar, 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar ou se você quiser depois ler, é muito legal você ler depois também. É um ensinamento do Senhor. Fica lá em 1 Coríntios 6, que diz assim, eu vou pular o primeiro, vou pro 2, que já tá mais, né? Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Para aí? Vamos parar aí. Tá. Olha, Deus, quando ele criou Adão e Eva e aconteceu tudo aquilo no paraíso, foram expulsos do paraíso, a imoralidade já entrou no ser humano, entendeu? Nós somos imoral, entendeu? Eu, você, qualquer pessoa. Isso tá dentro de nós, entendeu? E, de verdade, nós não vamos mudar, entendeu? Nós não vamos mudar. Porque se nós fôssemos mudar, se nós fôssemos passivos de mudança, o Senhor, Deus não tinha sacrificado o Senhor Jesus por nós, entendeu? Por que ele sacrificou? Porque ele sabe que o ser humano sempre vai cair no erro. Nós somos falhos, somos pecadores. Porém, Deus já sabendo, ele já sabendo que o homem, ele tem a imoralidade, em certo momento ele pode cair, então o que ele fez? Que cada um tenha a sua própria esposa. Sim. Entendeu? Por quê? Porque no passado era uma bagunça. Precisa ter leis, entendeu? Precisa ter a lei. E a Bíblia, ela veio e estipulou isso, que cada homem tem que ter a sua esposa. Entendeu? E isso é o primeiro ponto que você precisa entender. Que você não pode ter a sua imoralidade, pensar nos desejos, nas vontades e sair pulando por aí. Você precisa ter a tua esposa. Primeiro ponto. O homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Eita, meu Deus do céu, viu? O que tem de nego preguiçoso... Não faz... O que tem de casal preguiçoso... Olha, a Bíblia está nos ensinando que eu tenho o meu dever como marido e que ela tem um dever como esposa. Só que nós temos que querer realizar esse dever, né? E muitos casal, quando tá na fase do namoro, do noivado, é tudo muito lindo, meu. Olha, eu lembro quando eu tava namorando, eu ia a pé, levar no ponto de ônibus, eu andava, saía do serviço, ia num bairro primeiro para ver a namorada, depois voltava para casa para acordar de manhã. Não tinha carro. O homem, quando ele quer, quando ele tá na conquista, ele faz tudo, ele corre, move céus e terra. Aí quando casa, o cara fica preguiçoso. Aí o cara, ele não quer fazer o dever dele, porque você tem deveres. Exato. Quando você casa, você tem o seu dever. Você tem o dever de atender a tua esposa. E a esposa tem a mesma coisa. A mulher, ela faz de tudo, ela engana, ela mente, ela faz isso. Olha, quantas mulheres não mente? Ela vai lá, se produz, coloca aquele sutiã de almofada, aquela calcinha de almofada. O cara fala, meu Deus do céu, vou casar com essa mulher é linda. Vou casar com ela. Na noite de núpcias ele fala assim, ué,
Cadê? Tirou o sutiã. Tirou a minha postiça. tirou a minha postinha, tira cílio, não sobra nada, meu. Aí o cara fala, cadê a mulher? Ela move céus e terra pra conquistar o cara. Só que aí, depois que casou, já era. Ela mantém ali aquele primeiro ano, segundo ano. Aí, em vez do amor ir crescendo, o equilíbrio, aquela coisa gostosa em casal ir crescendo, vai só diminuindo. Aí, quando vem o primeiro filho, quando vem o segundo, pronto. Aí é a blusa do deputado. Meu Deus do céu. Blusa Aí, deixa, olha, vamos lá, vamos pra palavra. Aí fala aqui, o 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Gente, tá na Bíblia, viu? É Bíblia, tá? E assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Olha, quando eu vi essa palavra, porque, veja bem, eu vim de uma denominação, né, aonde eu fui formado, eu vim de uma denominação que lá quem manda é o homem. É o homem. A mulher, ela é apenas... Vamos supor, aqui nós estamos fazendo essa live, então tá o pastor Robson e a pastora Rebeca. É Robson e Rebeca. Tem lugares que é assim, a live está sendo feita pelo Robson e a esposa do Robson. Não tem nome. A mulher não tem nome. Tem lugares que a mulher não tem nome. Tem lugares que o relacionamento é baseado só apenas pelo homem. Eu fui formado num lugar que a voz ativa era só do homem. Só que a Bíblia ela ensina ao contrário. Então você, casal, e a pastora vai falar sobre isso, você precisa também achar o meio termo disso daí. Entendeu? Porque tem coisas que o homem gosta de fazer e a mulher não. Tem coisas que a mulher gosta de fazer e o homem não. Só que é o seguinte, a palavra está dizendo que a esposa não manda no seu próprio corpo. O homem tem poder. Em 4 paredes, ele tem poder de fazer, sabe, de sarciar o seu corpo e santificar a sua mulher através do relacionamento. Só que aí tem que ter o quê? Tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo para saber o que você gosta e o que não gosta. Esse é o motivo que nós estamos enfrentando dentro das igrejas. Sabe o que nós estamos enfrentando dentro das igrejas? Sabe o que é, pastora? Separação. Obreiros casando, traindo, jovens se prostituindo, traindo, casamentos de 20 anos sendo trocados. Sabe por quê? Porque não tem um diálogo em 4 paredes. Porque não entenderam essa palavra. Não entenderam o que aqui está querendo dizer. E isso é muito importante você ter um equilíbrio. Porque tem muita gente que é um grande homem de Deus, é um grande pregador, é um grande líder, é uma pessoa que se dedica no reino, é um cara fantástico. Mas quando chega em 4 paredes, o cara se perde. E olha, eu vou falar para você, homem, o teu sucesso começa dentro das 4 paredes. É ali que começa o teu sucesso. Se você tem sucesso em tudo e não tem sucesso ali, você vai ser um cara frustrado, infeliz. É ou não é, pastora? Sim. Concorda comigo nisso? Sim. Essa parte da gente, do homem ter contato, né, do homem, do meu corpo não pertencer a mim, né? Ela é fantástica aqui quando ela fala isso. Porque eu acredito assim, vamos voltar lá. Se eu casei para fazer a pessoa feliz, se ela casou para me fazer feliz, eu preciso chegar nesse consenso. O problema que acontece com mulher, muitas mulheres vêm falar para mim o quê? Não dá para me fazer mais nada, por quê? Porque só eu que vou, só eu que quero, né? Às vezes o homem, sei lá, as debilidades que acontecem e que deixa de ser atraente aos olhos do homem.
volta lá a questão do diálogo. Gente, 17 anos. O meu relacionamento, a minha sexualidade só chegou num patamar assim de alto escalão quando eu parei de reprimir as minhas vontades, tendo uma ideologia na minha cabeça que a pessoa tinha que se tocar. Gente, não vai se tocar. Se você não abrir a sua boca e falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, tira sua mão daí, volta aqui, porque eu gosto mais dela aqui. Tira, eu preciso que você faça isso daqui, porque os meus sonhos eróticos, eu sempre sonhei com isso daqui. E aí, vamos fazer? Há um consenso. Mas eu, como mulher também, eu preciso ser sensível a todo momento, tá? Eu preciso ser sensível ao que o meu cônjuge gosta. Eu preciso despertar nele, gente, homem é visual, homem é visual. Homem é visual. Nós, mulher, já não. Nós, mulher, já tem que tocar mais. Nós, mulher, já tem que ter todo um clima de ouvir, de falar, de ser bajulada, de ser admirada. A gente, mulher, precisa disso, mas o homem não. O homem é visual. O homem viu, filha. Pronto. É assim. Como que o pecado entra pro homem? No olho. Por que o carnaval é o carnaval? Porque tem as mulheres peladas, é bunda, é peito, é tudo, é atração. Ele precisa ver para ele entender que o negócio vai rolar. Então, eu volto naquela lá, da blusa do deputado. Né? Gente, se você quer mostrar, chamar a atenção do teu marido, você precisa ter essas boas intenções. De pôr uma lingerie, de pôr uma camisola diferente. É engraçado, né? Viu? Porque aqui em casa é o seguinte, tem um vestidinho aí que é da vovó. Usou o vestidinho da vovó, eu já sei que não vai rolar nada. Já sei. Aqui em casa, a gente tem essa coisa natural, né? De sexualidade, assim. É natural. E meus filhos já até sabem, né? Eu saio com a camisola diferente do quarto. Hoje vai ter um namorinho. Com o vestido da vovó. Se eles já entendem, imagine o marido. Então a gente precisa dar essa abertura, né? A gente precisa na verdade, dar esses indícios que eu quero, que ele quer. E assim, fazer um grande esforço. O esforço para quê? Para que essa palavra se cumpra. Aqui mesmo, ó. Aqui no 5. Ó, tá falando o quê? Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concorde em não ter relação por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Como um jejum, né? Como você se guardar, você ter um tempo com Deus, tal. Uma santificação, tá se santificando. Quer se santificar. Mas já em seguida já tá falando o quê? Mas depois vocês devem voltar a ter relações, a fim de não caírem na tentação de Satanás, porque por não poderem se dominar. E o 6 fala, não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão, que é concessão entre ambas as partes. Entre ambas as partes, entre ambas as partes. Exatamente. Isso daqui é um ensinamento de um grande homem de Deus, que ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo, ele está falando para aquelas pessoas que querem manter uma vida reta diante de Deus. Então, às vezes, né, quem conhece a gente sabe que a gente brinca muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Só que a gente não faz nada que não seja pautado na palavra, entendeu? Quem rege a nossa vida é a palavra. Entendeu? Então, mas eles fazem loucura. Não, nós já não faz loucura. A gente apenas faz o que está aqui. O que o Senhor permitiu. E o que o Senhor está permitindo é o quê? Pastor, o que então eu tenho que não tenho que fazer? Não existe isso. Isso não existe. O que existe é um diálogo. O que você tem que entender que é através do diálogo que você vai saber o que a tua esposa gosta e o que dá para você fazer. Sim. E é tão legal isso que essas coisas vêm com o tempo.
Então tem muito casal que pede orientação, que a gente conversa, que a gente orienta, que o casal não tem diálogo. Ele não sabe conversar. Não tem Ó, como o saber. cara conversa com os discípulos, o cara conversa na igreja, conversa com os amigos. Se deixar, o cara fica 2 dias conversando com os amigos, jogando videogame, conversando, jogando bola, fazendo isso, fazendo aquilo. Os que não são cristãos, passa 2, 3 dias num bar, correndo, fazendo um monte de coisa. Só que quando chega em casa, o cara ele não consegue ter uma conversa sincera com a esposa. E a sua melhor amiga é a tua esposa. Lógico que não foi fácil. O começo realmente é difícil. É difícil você se abrir às suas intimidades. Agora, você tem que entender que nesse momento vocês estão juntos. Você tem que passar uma borracha nas coisas que aconteceu lá atrás. Sim. Entendeu? E começar a ter um diálogo. Aquilo que você gosta. Agora, você homem, você tem que cumprir a tua obrigação. Você tem uma obrigação. Entendeu? É, da mesma forma que eu tô falando, mulher tem que pôr uma lingerie, mulher tem que se insinuar, mulher tem que se cuidar e tudo mais. Tem muitas que só fazem. O que eu mais recebo de reclamação, pastor, é o quê? Só eu faço, só eu corro atrás, só eu tenho que me dedicar, sabe? A pessoa, eu já tive casos da mulher de falar assim, olha, sabe aquelas box, aquelas cuecas bonitas? Menina, meu marido não gosta. Gosta daquelas cuecas fuleiras de antigamente. Então, assim, precisa haver um esforço de ambos os lados. Veja bem. Olha, isso nós podemos falar com você com propriedade, porque eu faço isso, eu pratico isso. Minha esposa pratica isso. Então, assim, tem muita coisa que eu não gostava. E realmente eu passei a usar, eu passei a gostar por causa dela. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que agradar ela. Eu tenho que agradar ela. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, pra mim, ela é a mulher mais linda que existe. Ela é a mulher mais linda. Pra mim, ela é a mulher mais linda. Agora, veja bem. Imagina depois que a gente terminar essa live, aí ela vai ficar lá online. Aí vem uma amiga de faculdade, vem uma conhecida de trabalho, uma pessoa que eu conheci há tempo, ela vem e faz um elogio à minha pessoa. Entendeu? Cara, tem coisa que a tua esposa nunca vai aceitar. Tem coisas que ela não vai querer. Por quê? Justamente por causa desse distanciamento. Por isso que você tem que ter um diálogo. Porque é o seguinte, da mesma forma que eu posso receber um elogio, ela também pode receber elogio. Só que todos os elogios que eu recebo não mexem comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho esses elogios todo dia dentro de casa. Eu tenho isso dentro de casa. Então, não é uma coisa que lá fora vai me chamar atenção. Não é uma coisa que lá fora vai falar assim, eu sou o máximo. Não, porque eu tenho isso aqui dentro. A mesma coisa da parte dela. Entendeu? Eu procuro fazer o que ela gosta. Entendeu? Então é fato isso. Você precisa entender isso. Por isso que precisa o casal ter um diálogo. Por isso que você precisa entender. E aí, dentro disso, você vai conseguir fazer com que o seu relacionamento em 4 paredes melhore, né? Vai ser um ambiente agradável, porque tem casal que é assim. Pô, tá ali, naquele momento tal. Falou uma besteira, falou uma coisa errada, já era. Já não volta mais, porque aquilo fica martelando. Aí o cara já perde a vontade, aí já não quer e vai voltar a ter um relacionamento de novo daqui 3, 4 dias. E é isso que não pode acontecer. Por isso que você precisa entender essa palavra, que você tem a obrigação de cumprir, tá? Mulheres, eu sei que tem muitas mulheres que foram criadas de uma forma diferenciada, que não gosta de, às vezes, colocar uma lingerie, às vezes uma fantasia, às vezes ela não gosta. É normal, ela foi criada de um jeito, entendeu? E já o marido foi criado de outro, ou às vezes vice-versa. Às vezes a mulher foi criada de um jeito e o homem foi criado de outro. Ele gosta das coisas simples. Papai e mamãe, coisas simples.
Porém, você, homem, precisa entender a tua esposa. Você precisa entender a necessidade dela, entendeu? E tá aberto ao novo, Sim. entendeu? Para que essa palavra se cumpra. Agora, tem que haver um consentimento. É o que o Senhor explica. Então, em 4 paredes, se você der o consentimento de ter uma relação mais afetiva, diferenciada, aí é uma coisa que você tem que resolver naquelas 4 paredes. Por isso que é bom que o homem tenha a sua esposa, né? E a esposa tem o seu marido. Por isso que é importante isso. Porque o que acontece ali vai ficar ali. E pronto, acabou. E, gente, vamos e venhamos, né? Quando há um consenso entre ambas as partes, o negócio é bom, o negócio é prazeroso, as coisas fluem. Isso daí traz retorno no quê? Dentro do lar, dentro das finanças, dentro do companheirismo. Gente, o lar só